Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, discutindo hoje o Brasil de amanhã. E hoje, para nossa satisfação e alegria, a gente recebe como entrevistada, como convidada, a psicóloga Dulce Francisco. Eu não vou falar do currículo da Dulce, porque senão a gente vai demorar um programa todo aqui e tal. Mas eu vou fazer uma confidência e dizer que hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma amiga minha. Eu não vou também dizer há quanto tempo, porque senão a gente entrega a idade aqui. A gente fica muito feliz com essa possibilidade de poder discutir coisas da esfera de competência dela. Vocês vão ver que é muito rica, que é muito produtiva e é o que a gente espera. Dulce, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, prazer estar aqui, poder contribuir com esse objetivo de vocês, né, de levar uma reflexão sobre o que está acontecendo aí, né, no nosso Brasil, na mente humana, que é uma das minhas especialidades há algum tempo já. Então, muito obrigada pelo convite, pela confiança. O prazer é nosso. Então, vamos começar com a primeira. A sociedade está doente? Dizemos assim, podemos refletir que sempre foi, né? Não é agora. Sempre estivemos aí num crescimento de uma doença de ansiedade, de depressão, e mais do que nunca a depressão ela está consumada como uma doença mesmo, e efetivamente incapacitante para muitas pessoas, né? Então a sociedade está doente, sim. E aí nós estamos doentes. Mas não tem um pouco de um componente de exagero nisso tudo, porque vamos contextualizar isso um pouquinho na questão da adolescência, até na parte da... Influencia numa figura que eu pelo menos não conhecia tão a fundo, chamada TDAH. Todo mundo tem TDAH. Como é que se explica? Está todo mundo deprimido com TDAH? É isso mesmo? E mais, todo mundo também é autista. Também. Autista... Eu tinha o autista, né, aquela figura específica, o autismo, até tinha filmes de crianças, né, que elas tinham aquele problema e tal. Agora existem níveis. E eu falo, aí as pessoas, não, mas eu tenho um quê de autismo. Eu falei, caramba, mas eu não vivi esse tempo, meu tempo era diferente. Só antes dela responder, por favor, nada contra as pessoas que têm essa doença, nós não estamos brincando aqui, tá? Não, e nossos respeitos aos que realmente têm esses transtornos que a gente mencionou aqui. Não estamos assim, hoje como que eu posso colocar? Um pouco generalizado, tá? Tem algumas explicações para isso, né? Primeiro porque há anos atrás a gente não tinha ferramentas para poder diagnosticar o que acontecia com a maioria também, não digo a maioria, mas com as crianças. Nós tínhamos uma educação bastante rígida que contribuía para que aquela famosa, você é vagabundo, você é sem vergonha, contribuía para que a gente desse um jeito e com muito sofrimento individual, mas conseguisse se restabelecer. Então, tem esse primeiro, assim, não tínhamos condições de diagnosticar. Tá? Numa sociedade altamente autoritária, com pai e com mãe, e que eu acho ótimo, diga-se de passagem também, eu não estou criticando não. Mas nós tínhamos valores e tínhamos uma direção dada pela família que camuflava para muitas pessoas. Eu mesmo, depois que eu descobri que existe TDAH, eu falei, já sei o que eu tinha então. Então era o TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso, porque nós como colegas de escola, você lembra, eu recitava, eu dançava, eu fazia desfile de moda, eu representava em tudo que existia na escola, eu estava ali, né? Então, era uma característica, mas assim, alguns falavam, tem características de liderança, ela tá, porque longe do TDAH também tá com limitação intelectual, tá? Quem tem TDAH, na maioria das vezes tem uma inteligência acima até da média, uma percepção, mas que é muita atenção, o foco é para muitas coisas que acaba se perdendo aí na história. Mas existe uma necessidade hoje desse diagnóstico, do qual eu também não sou a favor. Mas como a minha especialidade acaba sendo adultos e como a minha especialidade acaba sendo organização, eu não entendo muito dessa questão das crianças, tá? Então é bastante complexo para dizer isso. Mas enquanto adulto, eu vejo e recebo gente no consultório com essa necessidade de ter o diagnóstico. E a primeira coisa que eu falo, quantos anos você tem? 30 anos? Fique tranquilo. TDAH após os 30 anos já passou. Você já é um TDAH, mas que tem qualidade de vida, que superou as limitações. Se não te impediu de estudar, de crescer, de ter uma vida ativa, você está dentro da normalidade. E quando eu não coloco nem as crianças. Quando eu faço esse comentário, eu falo nos adultos. Porque nos adultos, como eu falei, comum pessoas, colegas assim, que a gente diz, não, mas eu tenho um quê de autismo. Caramba. Tudo bem.
Sabe o que eu costumo responder? Até arrumei briga até com uma amiga um tempo atrás. Não, porque eu descobri, eu tenho TDAH. A pessoa se atrasa para tudo, a pessoa não cumpre os compromissos, tá sempre dando justificativa para sua falta de responsabilidade. Aí virou TDAH. Tá? Então, E aí, isso que tem que realmente... quando vai no Dr. Google, quando vai na doutora internet, né, para poder ver lá as características, não existe psicopatologia que a gente vá ler e que você não vai se identificar. Nós temos todas as psicopatologias, está aqui dentro. Qual é a diferença de você ser doente e você ter a normalidade? Você está dentro de um padrão de comportamento que você se encaixa com outras pessoas. Quando você está doente, quando você não segue esse padrão de comportamento. E aí é uma doença. E para que eu quero diagnóstico de doença? Aí que vem o nó da questão. Né? Para que eu preciso do meu atestado de TDAH? Para me afastar da empresa? Qual é o benefício que eu vou ter ao ser diagnosticado por isso? Pensa que vai ter. Porque também o preconceito, porque a discriminação de quem tem uma doença do qual não se encaixa na normalidade é grande. As pessoas sofrem com isso e vão sofrer. Por quê? Como é que eu vou dar uma responsabilidade para você que está com diagnóstico de TDAH e você vai se encostar nesse diagnóstico, nesse seu atestado? E a minha amiga veio então, não, já falei pro meu marido, já falei pros meus filhos que eles têm que me compreender. Os meus atrasos... Eu olhei bem pra ele, eu fico pensando assim comigo, ai meu Deus, agora eu perdi a amizade, né? Então eu já vou falando, eu atrasei aqui. Mas longe disso, eu só quis... Daí ela querendo me convencer que ela tinha o TDAH. Eu disse a ela, tudo bem, eu te conheço. Tá bom, você tem TDAH. E aí? E aí que você quer que a família toda mude, você quer que a família toda vá te respeitar por uma coisa que a gente tá vendo que são inconsequências sua? E todo mundo te perdoa porque você está sempre correndo, você está sempre atrasado. Você está sobrecarregada, você está com milhões de coisas para fazer e não está colocando ordem na sua vida. Então, essa coisa do TDAH ou de alguns outros diagnósticos para mim, como eu não faço esse tipo de diagnóstico, eu sou uma psicóloga humanista, existencialista, fenomenológica, então não é a minha praia, né? O fenômeno que acontece com o ser humano acontece com todo mundo. Depende do grau que vai limitar ou que vai expandir a pessoa. Nessa linha de raciocínio aí, dá para dizer que todos nós nascemos com uma predisposição a desenvolver uma patologia psicossomática, uma coisa parecida ao longo da vida. Sabe o que eu gostei de aprender na vida, Zé? Que se é possível um ser humano fazer alguma coisa, é possível para todos os seres humanos. Então, a possibilidade da gente desenvolver uma doença mental não é brincadeira. Ela existe a qualquer momento. Apesar de eu estar há 30 anos na área, né, 10 anos de terapia e muito estudo. Isso são ferramentas para eu cuidar da minha saúde mental. Mas nada disso garante que eu não possa surtar, que eu não possa ter uma... Então, mas aí eu até coloco uma questão, vamos dizer assim, que as pessoas têm o costume, não é costume, é uma questão cultural, talvez. Se você tem uma dor de barriga, é normal ter uma dor de barriga. Sim. Tá? Eu tô com um problema de pele, puxa, eu tô com um pouco de pressão alta. Mas existe uma vergonha de falar que tem algum problema de cabeça. Obrigada por falar isso. Tá. Mas é verdade. Não, problema de cabeça não tem. Só que o cérebro é um órgão como qualquer outro. Se você tem uma vida, vamos dizer assim, desregrada, se você não... Você está propenso a ter um problema cardíaco. Sim. Se você sofre na sua vida um estresse constante, uma situação em que te leva a extremos do ponto de vista mental, a possibilidade de ter um colapso e desenvolver uma doença também é normal. Sim. É isso. Faz parte da nossa humanidade. Exatamente. Né? Faz parte da nossa humanidade. Então, não dá pra gente chocar com o que acontece com outros seres humanos. A princípio, a gente até se choca, mas assim, peraí, eu sou ser humano, então isso pode acontecer comigo também. E aí a gente já começa a trabalhar com empatia, com flexibilidade, para poder nos preservar, não entrar também na energia do outro, na loucura do outro, nos manter, né, mais são, vamos dizer assim, né? E poder compreender o que acontece com o outro para a gente poder dar uma volta por cima e lidar com as situações. Existe diagnóstico positivo disso? Você já chegou para algum paciente e falou, nossa, você está lúcido, você não tem nada, você não tem, tá tranquilo, você não tem rigorosamente... É possível? Olha, Zé, é difícil alguém chegar no meu consultório falando que é louco. Eu nunca vi um louco procurar ajuda e falar que é louco. Mas louco vai no só psiquiatra. Vejo pessoas normais, mas eu não sou psiquiatra, daí não sei. Então. Mas eu só vejo pessoas normais
E normalmente são as pessoas mais maduras e as que mais precisam fazer terapia para poder lidar com a situação de uma família desestruturada, de pessoas adoentadas perto delas. Você colocou uma situação, por exemplo, de passado. Vou voltando ao passado. Né, quando a gente via, como eu falei, questão assim, existiam muitos filmes, né, sobre autismo de crianças, e eles mostraram a situação do autista ou da pessoa que tem déficit, era uma questão até chocante. Né? Aí, hoje tem essa questão nos adultos, que são essa minha, vamos dizer assim, essa questão eu sempre coloco em relação aos adultos. Mas, naquele tempo, então você via um filme era um caso em 1 milhão, tá? Não era uma coisa simples, não era uma coisa assim tão... só que, naquele tempo, a carga, vamos dizer assim, você falou da família autoritária, que não era autoritária, era um padrão. Sim, é um padrão. Pai e mãe obedeceram seus pais, fazem os filhos obedecer, segue-se uma linha. Eu que cresci nessa linha. Não tinha estranhamento da forma como nós éramos criados, né? Hoje, você tem uma carga... Eu vou colocar assim, a carga que eu tenho para cuidar dos meus filhos, os problemas que eu tenho que trabalhar com os meus filhos, são 10 vezes maior que o meu pai teve comigo. Então, hoje, por conta de comunicação, de um monte de coisa... Então, hoje, eu acho que talvez tenha crescido um pouco mais essa questão por conta disso, que hoje, realmente, o trabalho, a vida familiar, a vida em empresas... sabe, estão mudando conceitos que estão atrapalhando muito isso aqui. Nós temos uma grande crise de valores, né? Nós temos uma grande crise aí de certezas da vida, né? Eu não quero muito entrar nessa seara, porque, como eu disse, ela pode, né, dar muito pano para manga também. Mas é visível para todos nós a grande diferença, né, da maneira como os nossos pais, ou como eu como mãe também, sempre me posicionei com os meus filhos, e você vê hoje como os pais estão se posicionando com os filhos. Então, no meu ponto de vista, tá? É a base principal que está trazendo algumas questões aí que precisam de diagnóstico. É a qualidade da educação que está acontecendo dentro das casas. Mães muito ocupadas, pais muito ocupados, e essa falta de desatenção. E se você parar para pensar na nossa sociedade, faz muito pouco tempo que criança tem valorização. Mulheres e criança. Tá? Se você parar para pensar, nós temos aí cerca de 100 anos para cá que começa então a mulher ter a voz, né, ativa, e algumas realidades de mulheres que precisam ser atendidas, né? E de criança também. Criança, por muitos anos, não era ouvida. Eu fui criada, fale o que quiser, ela é burra, ela é criança, ela não entende nada. E eu ouvia... Sai pra lá, menina. Né? É curiosa, assim. Sai daqui. Sai lá. E assim, como se a gente não sentisse isso sendo criança. E o que eu até hoje não, mentira que eu já passei, por isso que eu já me ressignifiquei com isso. Mas assim, por muitos anos eu ficava assim, como que minha mãe, que já foi criança, teve a coragem de não lembrar da infância dela e o que ela passou também e repetir esse processo comigo, com os meus irmãos, né? Coisa que depois eu, como mãe, já consegui ter uma consciência maior e fazer diferente com os meus filhos. E isso remete àquele velho chavão, velho discurso. Eu já cansei de ouvir assim, pais serem duros com os filhos, falam, eu fui criado assim, meu avô foi criado assim, eu vou criar assim meus filhos. É isso, essa coisa se repete. Se remete de novo, né? A falta do conhecimento, a falta de outros parâmetros, não se tinha tantas possibilidades de atuação como a gente tem hoje em todos os universos. E aí os valores, eles também, não só na família, mas na religião. Então, quando você percebe a abertura e a virada que o mundo deu, tem muita gente perdida. Sabe, quem eu sou, o que eu quero pra mim, o que eu acredito. Muita gente assim, o que meu pai e minha mãe fez pra mim, eu não vou repetir, mas não sabe como fazer. Então, assim, na dúvida, se você é uma pessoa boa, se você sobreviveu, se você se vê como alguém, né, que tenha valores, faça o mesmo que seu pai e sua mãe fez. Só não deixe de fazer nada. E a gente percebe muito pai e mãe não fazendo nada. Aí é uma coisa que eu ia colocar.
parece que nós temos... Lógico que eu sou bem mais jovem, né? Vocês têm eu sou bem mais jovem. Olha, tem um aspecto também que eu adoro, é revelar minha idade. Até para as pessoas entenderem de onde vem os meus exemplos, viu, Luiz? Eu tô com 61, ele é mais velho que eu. Eu sou bem mais jovem. Você sabe que esses dias... 27 agora. De podcast? Depois, Nem existia, mas cada perna. A gente recebeu aqui, é lá de São Roque, inclusive, um vereador, Paulinho Juventude. Tá. E a gente perguntou, o que é juventude, né? Na escala, quando ele falou que até 32 anos é considerado jovem, você falou, eu tô dentro. Eu conheço que até 30, ele já aumentou 2. Bom, deve ter mudado a escala também, mas na minha época era até 30. Mas então, no nosso tempo aí de criança, sim, você tinha lá suas bonecas, a sua casinha e brincava. E quando ia assistir televisão, assistia lá os desenhos, a gente brincava lá de bola na rua, tá, era aquilo. Tínhamos os exemplos dos pais, como trabalho, tá? Esse era a nossa carga, era a nossa quantidade de conhecimento na nossa formação, tá? E aí os pais, realmente, naquele tempo, eles não ficavam perguntando, você pegou a Barbie ou você pegou a Suzy? Nem tinha, né? Você foi jogar bola, você foi centroavante ou você foi goleiro? Não, normal. Só que hoje não se tem mais isso. Hoje, as crianças, primeiro, vou até apontar ali, ó, olha lá, nosso assistente, com o celular na mão. Tá ali, ó. Tinha que estar trabalhando, né? Hoje é aqui. Mas ele tá. Hoje a criançada tá aqui. Tá na internet. E nós estamos vendo aí as coisas, as mensagens. Não tô dizendo que a internet é ruim, o celular é ruim, não. Mas a quantidade de porcaria que tem lá. Infelizmente, hoje, nós, pais, quem é pai, não se pode dar ao luxo de tentar fazer o que nossos pais faziam, que pensavam, que sabiam que não, vamos dizer assim, em percentual, tá? Se eles tiveram 70% na minha formação, 30% veio da rua, tá? Hoje em dia é diferente. A quantidade de informações extra-família é muito grande e nem sempre essas informações são boas. Então você tem que ser muito mais diligente hoje. Eu não gosto muito de mergulhar nesses assuntos, né, falando de educação e tal, porque como psicólogo isso aí pode virar contra mim. Eu tenho as minhas opiniões, né, eu tenho também a minha maneira de aconselhar meus filhos e também ter trazido meus filhos e que sempre foram baseadas na experiência que eu tive na minha casa. Então, todos os valores positivos, aquilo que eu trouxe dos meus pais de bom, eu com certeza continuo repetindo. E o que para mim não foi tão bom, eu dei um salto qualitativo e mudei a maneira de ser. Só não dá para a gente fazer muito diferente. Por mais que o mundo está mudando, as coisas estão mudando, a gente consegue acompanhar um pouco de tecnologia, de tudo. Então, assim, os pais precisam também... a gente está trocando a roda do avião com o avião no ar, né? Essa é a verdade. O tempo todo tem as mudanças. Então, assim... Eu acho que uma das frases mais catastróficas aí desses últimos 20 anos é: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser mãe, tem que participar. E isso, claro que é muito legal, eu sei que tem que participar, eu participo, eu aconselho meu filho a fazer isso com os meus netos também. Mas até que ponto? Até que ponto eu também tenho que ficar, eu como uma adulta, ficar brincando de carrinho de criança com meu filho, sem ter energia para isso? Até que ponto eu tenho que ter a obrigação de ficar acompanhando tudo do meu filho, porque meu filho precisa disso? Será que não é justamente esse excesso de estar junto, de estar perto, que não está fazendo com que as crianças fiquem meio conturbadas? Porque o excesso de adultização. Vou explicar, Luiz. Não estou pensando. O excesso de adultização. Eu sou totalmente contra a pai e mãe querer que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos se alimente sozinha, tome banho sozinha, escolha roupa sozinha. Você quer isso ou você quer aquilo? Tome decisões, sabe? Depois vai ter a vida inteira para tomar decisão. Você tomava decisão com 2, 3 anos de idade?
Você tomava decisões com 2, 3 anos de idade? Perguntavam pra você o que você queria comer, o que você não queria comer? No começo para ver o que acontecia. Não, no meu tempo a comida era aquela. E você não... Isso, é isso que eu quero dizer. Então, sabe? Arroz, feijão e que suco. Qual é a comida? Mas assim, aí eu leio um manual de como educar filhos, então eu tenho que fazer isso. Eu leio outro manual, eu tenho que fazer aquilo. Eu leio outro manual. E aí fica perdido, não sabe como agir em situações onde a criança se vê estressada de tanto ter que tomar decisões. Agressivas, se jogando no chão, porque assim, viu, faça por mim. A gente, quando é adulto, eu às vezes falo pro meu marido, fala aí, decida pra mim, por favor. O que você quer comer? Veja aí, tá bom, o que for. É muita tomada de decisão. Né? Quando eu sou do tempo que só existia cor para pintar quarto, e olha lá que minha mãe era um pouco mais avançada, pintava quarto de cor, era rosa e azul. Então, eu dormia com meu irmão no quarto, do meu lado ela pintou de rosa, do lado do meu irmão ela pintou de azul. E hoje, você vai escolher uma cor para você fazer a sua sala. Ah, já tem aquelas cores de linha, padrão. Aí você fica com aquela cara meio em dúvida, o cara fala pra você, se não tá bom, ele te entrega um catálogo desse tamanho, e se não tiver bom, você invente a cor que você quer. Meu, é muito para nós. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas você defende, então, que a criança tem que ter mais poder de decisão? Não. Pai e mãe tem que estar direcionando o que é para a criança fazer. Sabe? Porque essa idade da criança tomar decisão vai ser dentro dos padrões normais. Quando ela tiver com 4, 5 anos, ela vai ficar negociando. Ela vai questionar. Eu até estava imaginando o contrário, que eu tenho esse pensamento. Eu acho que você começar a colocar, tipo assim, a criança... Ela não tem algumas habilidades ainda para fazer algumas decisões. E provavelmente alguma decisão que ela vai tomar vai ser errada. Vai. E aí, às vezes... confusa, e difícil da gente administrar. Eu já tenho milhões de coisas para fazer. Eu tô na minha casa, eu tô dando conta de um trabalho, eu tô dando conta da comida, eu tô dando conta... E aí um filho perguntando... Perguntando não, né? Vai lá no quarto, põe uma roupa, daqui a pouco volta, tá com outra roupa, e daqui a pouco você fala, mas já trocou de 5 roupas? Ah, não tava bom aquela. Ah, caiu um negocinho aqui, eu vou trocar de roupa. E aí, como é que fica o tanque de roupa depois pra você lavar, né? Ah, tudo bem? Claro que tudo bem, porque eu vou ter que entrar em confronto, eu vou ter que pôr limite. E pôr limite é um papel de pai e mãe. A educação é limitar. A educação é dizer sim, não e justificar. Aí que entra a forma de uma comunicação assertiva que nós, não só com o pai e mãe, mas com os líderes precisamos aprender. Como dizer esse não? Como justificar esse não? E não é não porque eu que mando, eu que sou sua mãe, eu que sou seu pai. Porque nossos pais falavam isso pra gente. Mas é um não justificando, e também não precisa ficar dando palestra. É rápido, tá? Não porque eu não posso, não porque não dá, não é mais tarde. Negociar, mas uma negociação que seja rápida, porque senão se torna exaustivo também. Se negociar com criança. É uma coisa também, quando você começa a dar muito... não é crítica, é uma situação que acontece. Quando você começa a colocar a criança ou a pessoa muito jovem tomando decisões, não, isso aí ela tem que ver, você começa a dar uma responsabilidade ou ela começa de uma forma muito antecipada, e isso coloca essa questão da adultização, já falar, não, então quem sabe sou eu. Isso. E aí, como é criança, acha que sabe, bate o pé que sabe, e você fica... Como é que você negocia depois com um adolescente de 17, 18 anos, de 25 anos, 30 anos? Que aí se acha também, né? E aí nós entramos nessa coisa, né, do trabalho, daí que você vai ter problemas depois, que ficam falando geração isso, geração aquilo, porque eles querem eles querem se antecipar muito, já quer entrar como gerente. Viu? Eles têm toda uma experiência tecnológica que eu, pelo menos, não tenho. Eu dependo muito mesmo de quem tem. Era isso que eu ia... Não tenho, eu não quero ter, tenho raiva. Sabe o que eu falo para as pessoas, para os jovens principalmente, que isso a gente vê no nosso trabalho, e agora nós vamos começar a entrar na questão trabalho, organização, empresa e sociedade. Sim. Colocamos aí, vamos dizer assim, essa base, esse alicerce aí para chegar. Você vê muitos jovens hoje, não todos, não é? Tô falando de você não. Tá ali o nosso. Põe a cara aqui só para o pessoal saber do que nós estamos falando. O Gabriel é um cara legal.
É genro dele. Quer dizer... É isso. Opa! Ai, ai, ai. Aí, Olha que lindo que ele é. não. É sim. Não minta. Ele vai acreditar. Mas é para acreditar mesmo. Mas então, eu sempre falo, tem muito, às vezes o jovem, nessa questão de saber e olhar, né, e ele já chega, eu sei de tudo, e às vezes começa, nenhuma organização, numa empresa, não, é nesse formato, eu já querendo mudar, e eu sempre falo, olha, ninguém nasce general. Sim. Tá? O cara, para ser general, ele passou pelo tenente, pelo capitão, pelo major, pelo tenente coronel, aí ele virou general. Tá? Então você não pode querer entrar como general se você não passou todo o sistema, o aprendizado disso. E é difícil colocar isso na cabeça deles. E é difícil também colocar para um líder, Luiz. Vocês vão cortar algumas coisas? Como é que é? Pode falar. Pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que vocês estão mexendo. Vambora. E aí que a gente entra, né? Porque assim, essa base familiar é importante para a gente entender a base organizacional. Tá? Toda a cultura organizacional, você vai estudar aquilo vendo o comportamento das pessoas e compreendendo da onde que elas trazem as suas crenças, os seus valores e a maneira como elas se comportam. Então, você tem pessoas que trazem crenças de que pai e mãe, ou que então o pai era muito autoritário, que não respeita e não respeita a autoridade, né, de uma maneira geral, e você vai ter problemas de comportamento dentro de uma organização porque essa pessoa não vai respeitar a liderança dela. Tá? Então aí que eu tenho que ter cuidado como que esse líder, como que esse general vai compreender que tudo bem esse exemplo de general, né? Passei por soldado, por não sei o que, general, mas isso é dentro do quartel, isso é dentro de uma cultura militar. Dentro de uma cultura organizacional, eu não nasço general e nem vou me tornar general. Eu vou ser sabedor de uma cadeia de operações, de preferência que eu compreenda e que eu saiba tudo que está sendo feito dentro da organização, para que eu possa me colocar no lugar dos meus liderados, dos meus profissionais, dos meus colaboradores e em compreender a dificuldade deles e como eu vou fazer para motivá-los, porque a minha postura de líder, estou aqui no topo, não funciona mais. Não funciona mais, eu sou pai, eu sou a mãe. Também não funciona. Tá? Funciona a pirâmide invertida, né, que é do líder servidor, que eu amo esse livro. Eu falo que se eu tivesse escrito um livro sozinha, esse teria sido o meu, né? Por conta de quanto eu acredito naquilo que está descrito ali. Essa virada de pirâmide, onde o líder se coloca como conhecedor de toda uma estrutura, de um conhecimento que ele pode contribuir para os colaboradores produzirem e fazerem o seu melhor e, se der, serem felizes com o trabalho que escolheram para atender o cliente externo. Toda organização ela existe por um motivo maior, que é vender, que é ter lucro. Sim ou não? Exato. Tive essa discussão ontem. É? Verdade. Alguém disse o contrário? Mesmo filantropia também tem como objetivo atender o cliente externo. Você colocou uma situação que nós estamos colocando assim, olha, vamos colocar um projeto, tá? Vamos colocar o Bom Senso Brasil. Tá. Então entramos numa fase aí de fazer a questão do patrocinador, tá, né? Dos patrocinadores que têm, né, interesse, né? Hoje nós estamos vivendo um momento complicado no mercado publicitário. Hoje quem investe em mercado publicitário com muito dinheiro? Bet. Nossa Senhora. Se você pegar hoje os 10 mais, se você for pegar, por exemplo, antigamente você tinha lá Coca-Cola, você agora na Antártica, Ambev, nas camisetas. Hoje é tudo Bet. E você soube que o governo lançou aí um padrão aí para cortar, pelo menos quem é Bolsa Família para poder jogar. Isso que tava. É isso. Gente, tem que ter um limitador, pelo amor de Deus. Se soubesse, agora Setembro Amarelo, acabamos de passar por isso. Soubesse o número de suicídios que tem por conta disso. O que eu já atendi de pessoas como advogado que perderam tudo. Sim. Estão se separando, os caras aí separando por conta de jogo. Nossa, é inacreditável. Aí mas, enfim. Mas, e aí? Não, mas tem aquelas bets que tem regulamentação, não. Mas E aí, você vai fazer um programa Ser Bom Senso e vai colocar a Bet como patrocinador? Aí as pessoas, não, mas isso pode, isso não pode, isso pode. Tá, como que nós vamos fazer? Não, nós vamos colocar outro ponto, então. Vamos colocar quem são outros maiores patrocinadores?
veículo chinês. Mas tudo bem, né? Mas se discute a questão da desindustrialização no Brasil. Por que está se industrializando no Brasil? De onde estão vindo as máquinas? Produtos, qualquer coisa. De onde está vindo hoje? Do mundo inteiro, né? No mundo inteiro está acontecendo isso, mas quem está produzindo é a China. Sim. Ela não está errada, ela está fazendo o papel dela. Sabe, ela certíssimo, pelo contrário. Eu ainda até coloco, acho que o Brasil tem que começar a focar um pouco, ter algum norte na China, falar assim, o que eles fizeram para chegar onde chegaram, que é um dos pontos do bom senso do Brasil. Sim. Né? Mas isso até os Estados Unidos fica de olho querendo saber isso. Exatamente. Acho que é no mínimo ter aqueles bilhões de pessoas lá, né? Aí você Muita mente para pensar. Aí você começam a falar de empresários que estão querendo entrar com um projeto, não, mas esse é bolsonarista, que ele é muito de esquerda. Aí eu falo, gente, a gente tem, tudo bem, temos um limão, temos que fazer uma limonada. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer a empresa tem que andar, a empresa tem que ir, e nós temos que pensar naqueles que são os nossos clientes. Que não é o que eu acho, só o que você acha. De repente é muito bom para mim, mas não interessa para a empresa, não vai atingir o nosso cliente. Tá? Para ser empresário, não basta ter um sonho, você tem que ter um objetivo muito claro e definido. A gente não é... Aí entra a questão do ego também, né? Que a gente jogou aquela bola aquela hora. Existe muito empresário que pensa, né? Empreendedor é diferente, mas um empresário que pensa que ele vai ser empresário e vai ganhar dinheiro e esquece da condição maior de se ter uma empresa hoje. Eu, pelo menos, sou apaixonada por organizações, eu sempre fui empresária, cheguei a ter mais de 100 colaboradores trabalhando comigo, enfim. Depois mudei minha vida, passei a ser consultora de empresas, né? Mas não existe nenhuma empresa sem as pessoas. E isso, mais do que nunca, está sendo batido há 20 anos. O meu RH, de Dulce RH, nunca foi Dulce de recursos humanos. O meu RH sempre foi Dulce relações humanas. Naquela época, tá? 20 anos atrás, eu era meia doida, a de cabelo vermelho, que ficava falando de relacionamento humano. E falando, né, de comunicação, falando de planejamento, falando de estratégia e falando de cliente externo. Quando um empresário ele tem isso como objetivo, ele tem que ter a segunda coisa em mente: Brasil. É um dos países mais difíceis de você ser um empresário. Por conta do nosso governo, por conta da taxa de tributação, por conta de todas as mudanças. Fazer um planejamento estratégico no Brasil é a coisa mais difícil que tem. Porque você tem que considerar que você não chega até o final do ano com aquele planejamento. Você tem que ter outras saídas. E muitos não têm. Então, quando alguns se colocam fixo no seu planejamento, ele vai quebrar, porque não vai aguentar. Outra coisa também que eu quero colocar como ponto, né? O empresário que pensa que sonegar os impostos e que estar levando vantagem nas suas ações, ele vai, de alguma maneira, também ser prejudicado lá no fim. Porque ninguém se sustenta em cima de mentira, em cima de falcatruas. Não tem como. Mas para pagar todos os impostos aqui no Brasil, nenhum empresário consegue sobreviver. Consegue. Tem vários empresários que estão conseguindo. Por que a maioria diz que não? Porque dá trabalho, tem que ter conhecimento, tem que entender de estrutura de negócio, tem que entender não precisa entender de tecnologia, mas precisa entender que ele precisa de pessoas que tenham essa noção para poder ajudar ele no negócio dele. Infelizmente, aí vamos começar a chegar agora na questão de problema Brasil. Você começou a colocar agora pensamento de pessoas. E esse pensamento, essa cultura brasileira tem atrapalhado muito o Brasil. Isso tanto, a gente fala assim, empresários, né, que de uma forma ou de outra... vou dar um exemplo para você. Pelo amor de Deus, não estou criticando o agronegócio de jeito nenhum. Agronegócio é extremamente necessário. É uma área produtiva. Nossa, pelo amor de Deus. Só que... É tudo. Só que... Faz uma pesquisa, veja, 70% dos municípios onde estão os maiores exportadores de agro tem IDH 0,6. Tem o quê? IDH 0,6. Agora eu boiei aqui. Índice de desenvolvimento humano. Tá. Exemplo, São Paulo... Não é TDAH, tá? Não é TDAH. Vou dar um exemplo. Um país desenvolvido é 0,8. 0,6 é pobre. Pobreza. Tá. Como que um dos maiores municípios exportadores é pobre a esse nível?
Aí nós começamos, será que nós não estamos voltando um pouco no tempo do latifúndio? Capitanias hereditárias? Mas se tiver também, tudo bem, a gente vai sempre dar um jeito, porque o brasileiro tem sempre uma estrutura para ir. Mas, enfim, eu também acho que quando você começa, e foi uma das grandes barreiras que, como consultora... Só colocando, por que falei o agro? Agro. Porque é o que menos paga imposto. Não reverte. Não paga. Tá. A maioria da exportação é isenta. Tá. E não tem. Eu não posso opinar porque eu não entendo. Indústria, uma cidade de Sorocaba, industrial. Muito retorno de ICMS. Muito retorno de IPI. Tá. O agronegócio, a exportação é produto semi-manufaturado, não paga imposto, não reverte. Nesse exemplo que eu quis dar também, eu estou aqui pensando nessa faixa do meio. Nem lá nem cá, nem os grandes, porque também não é muito minha praia, né? Apesar de trabalhar com liderança de multinacional e tal, mas daí trabalhar na questão comportamento de relacionamentos humanos, né? Não do negócio em si. E também, assim, não muito também. Então, empresários como nós, assim, vamos dizer, que quer montar uma loja, que quer montar um comércio, que quer montar um supermercado e que tenha que ter ali alguns parâmetros de como vai conseguir levar pela dificuldade de se relacionar com pessoas, né? Porque tem essa dificuldade, aí você vai ter gente apresentando atestado, aí você vai ter todas essas questões de como lidar com isso. Tá? E aí você vai ver, mas então a saúde mental está atrapalhada, tanto do empresário, como que apresenta tanto atestado, né? Eu acho que essa é um pouco da nossa discussão, assim, né? Como é que o empresário faz para lidar com todas essas circunstâncias que estão acontecendo? Não vamos falar nem de nível governo, né? E nem internacional, porque daí é muito maior, eu acho que o buraco é mais embaixo também. Aí vamos ter que falar com diplomacia, vamos ter que falar com outras referências mais acadêmicas mesmo, né? Mas aí você falou das empresas, muitas empresas multinacionais, muitos diretores de empresas, eu já conversei com alguns, quando eles veem a situação de Brasil, eles olham, mas isso não está muito certo, porque no país deles não é assim. Sim, claro. E eles nem podem estranhar, porque cada cultura é uma cultura. Sim. Quem chega num nível desse tem que compreender, e é isso também que é um ponto que muitos empresários, eles têm uma situação que eles se colocam para crescer, só que eles não aceitam o meio que estão. Então, de repente, sabe, tá aqui em Sorocaba, né, numa cultura que é Sorocaba, com os políticos que são de Sorocaba, mas fica tendo referência ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, alguma coisa. E isso fica alucinando, fica perdendo tempo de ficar olhando para outras questões que acontecem e não resolver as suas que estão aqui, né, de ter o pé no chão. E muita gente, você percebe que fica falando de coisas de fora e não olha para o próprio umbigo. Tipo... Um exemplo. Porque lá em Brasília é muito diferente daqui. Porque os funcionários lá de Goiás, lá os funcionários são muito... Você não está lá, você não está em Brasília, você está aqui. São áreas diferentes. Aqui é assim, como é que nós vamos lidar com as pessoas que são assim? Mas eu não tenho costume de falar desse jeito com o funcionário, eu não tenho costume de cumprimentar os funcionários. Então você está no lugar errado. Eu queria, antes de fazer a pergunta, olhar para você, o que está nos acompanhando, só deixar claro uma coisa. Essa colocação que eu vou fazer aqui não envolve tendência. Por favor, não levem desse lado. A Dulce fica à vontade para responder ou não também, mas é isso. Vamos lá. O que esse meio tóxico que a gente vive, de polarização, de mudanças, como é que isso impacta na saúde mental, independente da escolha? Por que muita gente brigou, família se desfez, pessoas não se falam mais com as outras, tem gente que acredita que a Terra é plana... desculpe. Vamos perguntar, já que você colocou, você acredita que a Terra é plana? Eu acredito dos dois lados, eu acho que ela é plana, eu acho que ela é redonda. Não é. Depende com quem eu tô conversando. Tá certa, ela tá certa. Que dependendo do que você está conversando, você falar uma besteira... Depende do que eu estou conversando. Existem muitas situações na minha vida que eu realmente aprendi a ser feliz ao invés de ter razão. Eu já escutei essa. Às vezes eu prefiro ser feliz. O Jô Soares tinha um personagem, né, que não tinha opinião, toda vez que fala, o que você acha? O que o senhor acha? Eu também acho a mesma coisa. Mas vamos lá, o que esses fatores externos, como é que esses fatores externos impactam na saúde mental das pessoas? Por que você chegou a isso? Tá.
de novo a gente vai cair nessa coisa da cultura, das mudanças, dos valores, e não podemos dizer que a única coisa que realmente mudou nesses anos todos na nossa vida é a tecnologia. Sim, ser humano continua o mesmo. Às vezes as pessoas usam de argumento, não, o ser humano está cada vez pior. Falo, por que está cada vez pior? Aliás, eu tenho argumentos para provar que os seres humanos estão cada vez melhores. Se a gente olhar 2000 anos atrás, a gente vai ver um mundo cheio de barbárie. A gente vai ver um mundo cheio de injustiças, onde existia roubo, onde existia morte, onde existia traições. Sim ou não? Não mudou nada. Então, dizer que o mundo está pior nesse contexto do que está errado. Até porque nós não temos números estatísticos para provar o quanto o mundo, as pessoas melhoraram ou não. Então, aí fica tudo na subjetividade. Depende da minha percepção de mundo, daquilo que eu quero olhar, que eu vou pensar que as pessoas estão piores ou melhores. E as coisas estão acontecendo com muito mais clareza. Né? A homossexualidade, a bissexualidade, a abertura da possibilidade das pessoas serem aquilo que em algum momento elas acham que deve ser, tá aí, bateu na nossa, né? Tá escancarado. Então as pessoas têm a liberdade, têm o direito delas serem o que elas quiserem. Sim ou não? Sim. E aí, como é que eu, que tenho uma personalidade inflexível, como é que eu, que sempre acreditei que a minha vida seria assim, não vai mudar? Como é que eu lido com essa questão que está aí aberta, que eu não vou conseguir reverter? Não tem mais volta. E acho que também a tecnologia, ela vai chegar um momento que também vai acalmar. Não vai ter tanta coisa a mais. Eu acho que nós estamos passando por uma... Lembra da fase da agricultura e depois a gente passou para a fase da tecnologia? Isso aí eu aprendi na aula de administração também, eu já até esqueci, de tanto tempo que eu não dou mais aula disso. Mas nós tivemos eras, né? Eras de desenvolvimento. E quando nós tivemos a era do desenvolvimento tecnológico, o que aconteceu com as pessoas que não tinham conhecimento tecnológico? Tiveram que se adaptar, né? Então, quem era do campo teve que ir para a indústria, não teve uma época assim? Que daí tudo era indústria, tudo era máquinas, e quem cultivava e vendia de saco não conseguiu sobreviver. Precisou aprender a ir para a indústria, tá? E aí, depois as coisas foram acontecendo, que muita gente acabou voltando e tendo, né? Tá voltando, sim, no seu tempo. Então, peraí, eu não consigo aprender, eu não quero aprender, então eu vou voltar a carpir, eu vou voltar a plantar, eu vou voltar a fazer o que eu... E acaba todo mundo se ajeitando, sim ou não? Pergunto. Então, é isso. Você colocou aí essa questão. Nós temos uma questão que as coisas estão mudando. Então, as pessoas que estão mais doentes mentalmente são pessoas inflexíveis e que não se abrem para entender o quanto o mundo está diferente e aceitar. E assim, e quem eu sou nesse mundo? Ou seja, a gente não sabe viver com a diferença. Eu sei, não sei você. Não, nós sabemos. É difícil, é difícil. Vamos pensar assim, fazer um comparativo de sociedades, né? Vamos pensar a questão organizacional. Vamos pegar a questão empresa. Tá. Porque o ambiente de empresa, como você falou, é um espelho de família, é um espelho da sociedade. E acontece muito em empresa, isso aí. Falamos aí do problema do líder, né? Porque o líder, ele é aquela pessoa que tem que entender, ele tem que, vamos dizer assim, trabalhar aí o ambiente interno e externo, tá? Só que quando você fala, assim, de uma indústria, quando você fala, assim, de uma indústria multinacional, mas não trabalhando no Brasil, uma multinacional, uma grande empresa americana, uma grande empresa chinesa, do Reino Unido, alemã, tá? Eles têm muito, né? São grandes empresas, também têm direitos lá. Não vou trabalhar essa questão do direito trabalhista, mas assim, o pensamento do colaborador, estou falando no funcionário, o pensamento do colaborador, tá? Ele não é aquela pessoa que o pessoal pensa muitas vezes isso. Não, você tem que vestir a camisa e você tem que estar tudo seu. Não, você tem que fazer o seu. É o meu pensamento. Você tem que fazer o seu trabalho bem feito e ser remunerado por isso, tá? Mas você também tem que ser uma solução, tá? Você
é uma solução. Só que, infelizmente, nós temos muitos colaboradores. Problemas. Vou dar um exemplo para você. Eu escutei esses dias não, faz alguns meses, com um conhecido, né? Bem, só conhecido, aposentado, estava num hotel, e ele trabalhava na recepção de novos professores para o Estado. Tá. O trabalho dele era trabalhar os novos professores, né? Chegavam, passavam no concurso, recepcionavam, ó, você vai trabalhar assim, assado, mostrando o que é aquela introdução ao ambiente organizacional. Tá. Ele falou para mim, Luiz, você sabe qual é a primeira pergunta que eles me fazem? Quando eu vou poder ter a licença? Primeira pergunta que eles fazem, e a regra. Essa cultura um pouco brasileira, tá? Como você falou também, poxa, eu quero o atestado disso, daquilo. É um problema que tem no Brasil. Tanto que aqui tem indústrias, vamos dizer assim, entre aspas, de vender atestado. Sim. Infelizmente é isso. Já tivemos aqui em Sorocaba um caso grave disso. Infelizmente é isso. Nem me faça. Esse pensamento, essa cultura, não estou falando que seja todos, tá? Tem excelentes colaboradores. Você trabalha, eu trabalho, o José Antônio trabalha, mas nós temos esse problema no Brasil. Em um grau maior do que em outros países. Isso não atrapalha um pouco até o trabalho do líder, o trabalho do político, o desenvolvimento do país? Não precisaríamos aí começar uma mudança em alguns conceitos, em alguns comportamentos? Senão a gente nunca vai chegar a ser um país desenvolvido. Então, Luiz, eu não posso ter essa referência de outros países, porque eu realmente não sei da cultura deles, tá? Eu me aprofundei aqui, né, na nossa cultura e eu Um dos problemas do Brasil, eu não quero, já é muito para eu me aprofundar, quanto mais ficar comparando com outros países, porque aí a gente não vai achar referência nenhuma. Então vamos olhar para cá, né, para o nosso umbigo. Historicamente, dentro do que eu já estudei, né, em questão de empresa, de ambiente organizacional, a gente percebe que uma mudança drástica começou a acontecer a partir do momento que as mulheres entram no mercado de trabalho. Porque, assim, ser humano, eu brinco que é assim, ó, ser humano é uma coisa só. De sentimentos, né, de dores, até fisiologicamente. Se você tirar um raio-x de um homem e de uma mulher, você não sabe se é homem ou se é mulher. Internamente, nós somos muito parecidos, sim ou não? Sim. Agora, enquanto homem e enquanto mulher, e eu tô falando de gênero, tá? Não vamos entrar em outras especificidades, por favor. Mas enquanto masculino, enquanto feminino, existe uma diferença muito grande de comportamento, de aprendizado. A partir do momento que homens, né, se reúnem, trabalham e a força bruta era valorizada, e isso era feito um trabalho motivacional, que quem era mais forte, que quem carregava mais, que quem aguentava mais o tranco na era industrial, era o mais valorizado. Sim ou não? Era, sim. Tá. A partir do momento que começam, então, as mulheres entrarem para o mercado, e nem vamos navegar nessa área, porque eu quero matar quem foi que queimou o sutiã em praça pública, nessa história de feminino. Eu preferia estar dentro de casa, seria muito feliz também, mas não foi isso que a cultura fez com a gente, tá? Então a mulher entra e a mulher ela tem um grau de sensibilidade diferente. Não tem como você falar com uma mulher da mesma maneira que você fala com um homem. Não tem como você brincar. A brincadeira do masculino é diferente da brincadeira do feminino. Sim. Sim ou não? Sim, claro. Se descamba pro assédio, dependendo. Isso, e aí que nós estamos Dependendo da brincadeira que você faz, todo mundo tá com a cara. Você vai preso. E nem pode mais brincar hoje Não, em e vai dia. preso, pode ir preso. E por muito tempo foi tendo uma coisa de se moldar. Então as mulheres aguentavam muitas coisas, os homens... A gente sabe por tudo que a gente passou. Só que isso foi chegando a níveis de exploração. Tá? Então, quando a gente fala hoje da responsabilidade de líder, há muitos anos a gente está falando dessa crise de liderança. Por conta da necessidade do líder se manter do jeito, eu nasci assim, eu cresci assim e você assim. E a empresa é minha e pronto, acabou. Só que até um certo ponto você vai com isso, mas você não consegue crescer com isso, porque as pessoas estão aí com o Dr. Google, com a doutora Internet, e elas estão questionando. Nós tivemos por muito tempo Agora também... tem outro médico também, o ChatGPT. Também. A dona Ia, né? A cultura de que quando você era mais submisso, e vocês sabem disso melhor do que eu, quando a gente era mais submisso, quando a gente não falava as coisas, quando a gente não entendia de nada, você não tinha problema na sua vida. Só que nós sabemos que houve um movimento que as pessoas têm que se posicionar.
Houve um movimento que as pessoas têm que se responsabilizar pelas coisas. Porque só o governo ser responsável por tudo não dá. Meu pai e minha mãe ser culpado pelo que eu sou, não dá. Isso aí é discurso vitimista. De pessoas que não querem se engajar e olhar para a própria vida e vambora. O que eu tenho que fazer para eu poder crescer? E aí nós tivemos toda uma polarização, toda uma campanha de que as pessoas precisam ter posicionamento. Se você não fala, você está sendo submisso. Se você não tem uma opinião, você... E nós vimos o que isso gerou, gente. Todo mundo entende de tudo, todo mundo tem que se posicionar. E ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir o outro. Quer falar e quer ganhar. É como se fosse sempre uma briga. O que eu falo tem que ser melhor do que você fala. O que eu me posiciono eu tenho que entender mais que você. É horrível isso. Até dentro de casa. Né? Porque eu sou seu pai e sua mãe, eu sei mais do que você. A gente tem que dar uma palmatória. Chega uma época que os nossos filhos vão saber mais das coisas do que a gente. E tudo bem, eu não vou perder o amor do meu filho, eu não vou poder... Tudo tem seu momento. Minha autoridade de mãe, mas eu tenho que aceitar isso. Porque tem pai e mãe que nunca respeitam um filho adulto. Sim ou não? É, isso existe. Né? Você tá saindo com 40 anos, pegou blusa. Né? Vai chover, olha o guarda-chuva. Isso é chato demais. Chega uma hora que a gente precisa se posicionar. Peraí, eu cresci, para de me tratar desse jeito. A gente também tem uma hora que você tem que pôr limite no pai e mãe também. Mas quando você é adulto, tudo tem o seu tempo. Então, eu preciso mergulhar nessas coisas aqui para poder entender o que está acontecendo hoje. Então, quando você tem um problema de assédio, de saúde, você tem um problema de uma liderança que não quer se preparar, que continua na retaguarda, porque está trabalhando muito, tem muita carga horária, você tem empresários que não querem investir na qualificação dos seus funcionários, e você tem uma crise de identidade de liderança. Eu não ganho mais porque eu estou no poder. A cadeira que eu sento não vai me trazer autoridade incondicional, gente. Eu tenho que provar para muita gente o meu valor de estar ali. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que muito tempo, o fato do cara estar lá numa sala exclusiva, ele podia ser a pessoa mais escrota que fosse. Vocês lembram do tempo que ele tinha o restaurante separado dos funcionários? Sim, sim. Vocês têm, e ainda existe no setor militar, ainda mais ou menos já está mudando também. Não tanto, mas na empresa tinha o almoço do diretor e o almoço do funcionário. Isso. E aí o que foi acontecendo? Modismo? Não, necessidade. Necessidade de olhar para as pessoas, de olhar para os colaboradores e compreender que eles são a essência do meu negócio. Eu preciso deles comigo para que eu possa atingir o objetivo que eu abri a minha empresa. Eu não abri a minha empresa para atender os meus funcionários, mas junto com os meus funcionários vender o meu negócio, vender o meu produto e ter lucro com isso. Mas se eu não respeito essa cadeia, sabe, que está aqui acima de mim, que são esses caras que estão na linha de frente, no operacional, no chão de fábrica, 10 horas por dia, repetindo aquele operacional, eu não tenho o meu objetivo, que é entregar o produto que eu quero com qualidade. Eu estou dizendo isso quando tem uma indústria. Eu estou colocando, então, eu vou fazer um paralelo Mas até disso. numa loja de vendas, se eu não respeito os meus vendedores, eles não vão conseguir entregar uma venda que seja legal. Eu vou fazer isso com paralelo com a administração pública. Não, aí não. Mais administração pública, né? Não se toca nesse assunto, eles são intocáveis. Não, isso não existe. Aliás, eu vi uma notícia ótima no rádio hoje também, que vão implantar um sistema de avaliação de funcionários públicos, principalmente no atendimento, né, ao público. Olha que avanço, né? Mas nós sabemos que muito, a lei, como é que fala? É pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Então, aí, uma coisa que a gente vê às vezes em organizações empresariais, mas que reflete muito na questão da administração pública, talvez vamos até colocando isso como até um dos motivos, talvez, de que as pessoas não façam tanto. Não é que não façam tanto, elas não têm aquela ideia de participação ou tipo fazer ser a solução. Muitas vezes é porque elas não têm essa possibilidade. Sim, concordo. Por quê? Porque às vezes aquele que está no comando, ele não é aquele líder que ele trabalha as pessoas para elas subirem. Não, ele é o líder, mas ele segura a informação, segura tudo porque ele quer se sentir. Muitos ainda provocam intriga entre os seus colaboradores. Parece que tem... Ele precisa ser o foco de atenção, aquele que... A persona maior dentro do negócio. Isso. E isso acontece muito em administração pública.
Com certeza. Ao invés de as pessoas, por exemplo, tem um problema, vamos dizer assim, num bairro, tá? Começando desde o vereador, vamos colocar na parte mais, assim, de base, tentar chamar a população para resolver a situação juntos, prefeito, como nós resolvemos esse problema com a participação de todos? Não. Eu vou ver o que eu faço. Para poder me reeleger no próximo ano. Exatamente. E fica, não, eu vou segurar, vou ver se eu consigo. Aí que a gente chega. Cadê a cultura dessa empresa? Cadê o objetivo real disso? Se perde no meio do caminho. O empresário que ele só quer ganhar o dinheiro e ele esquece, né? Se ele tem um produto muito bom, mas se ele esquece que ele precisa de quantas pessoas para que esse produto esteja pronto, ele está fadado ao fracasso. Vai demorar, mas vai acontecer. Porque a rigidez e eu não olhar para o outro faz parte hoje do desenvolvimento empresarial, você ter essa noção. Você não precisa estar lá, você não precisa estar ali batendo na costa dos seus funcionários, não é isso, não é ficar puxando o saco de funcionário, mas ter políticas de gerenciamento, de RH, que são simples e possíveis de você fazer sem alto custo. Ser um líder. Exatamente. Precisa ser líder. Mas tudo isso que você está falando, é o espelho do que acontece na administração pública. Por menos que a gente queira se envolver ou fazer comentário crítico ou não. Mas é isso mesmo. O gestor público ele tem um chavão que é o seguinte: governar é eleger prioridade. Ele sabe escolher eleger prioridade? Pois é. Na iniciativa privada, que é o seu campo, tá, na organização. O empresário sabe escolher prioridade? Alguns, muitos sabem. Podemos dizer que não, né? Mas esses também não estão com problema de saúde mental, com certeza. Né? Ele consegue investir na empresa dele e ter uma equipe, ter gerenciamento. Agora, quem está adoecendo? Qual é o empresário que está adoecendo? Provavelmente o empresário que está endividado, provavelmente o empresário que está na busca de poder colocar mais dinheiro no seu negócio para poder ter resultado, e aí as nossas leis e os nossos juros e tudo que acontece aí. Eu espero que não seja o caso do Brasil, mas a gente teve o exemplo da depressão lá nos Estados Unidos nos anos 20, 30, lá, que foi uma tragédia. E afetou totalmente nós aqui. Porque nós tivemos pulando de prédio lá. Nós tivemos aqui também. No Brasil. Também. Zé, eu vou falar para você uma coisa. É uma ilusão a gente lembrar só de 2008, porque eu sou de 1994, tá? Que também foi uma das grandes crises que nós tivemos, né? Plano Collor, plano cruzado, e de lá para cá, eu como empresária, nunca deixei de observar que nunca deixou de ter crise. Nós estamos sempre sendo manipulados pelo que está acontecendo acima de nós. Mas esse é um dos pontos, inclusive, do nosso estudo. Colocamos, inclusive, 94 como um ponto de partida. Colocaram? Mas colocamos, isso vem desde antes. Os problemas do Brasil, mudando e passando, são os mesmos. São os mesmos. Não se consegue andar para frente. E olha, e vou dizer uma coisa para você. Eu hoje sou muito mais preparada do que quando eu era em 94, que eu tinha 30 anos, não sei, não. Você está fazendo conta, hein? Eu não tinha nem nascido. Tinha 20 anos, sei lá. Nossa, esqueci quanto eu tinha, mas acho que era 20 anos. 31. Não. Por quê? Porque eu fui de uma era que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a ser comerciante. Eu aprendi olhando, eu aprendi na tentativa do erro e do acerto. Eu aprendi a atender as pessoas com o exemplo que era do meu pai e da minha mãe, que eles eram comerciantes. E aí, com 20 anos de idade, eu fui assumir o supermercado, e aí eu fui ser a dona do supermercado, e eu tinha como referência o que eu tinha aprendido. Tratar bem as pessoas, olhar nos olhos das pessoas. Eu sou da época que máquina registradora minha era de manivela ainda, né? E aí, eu precisei buscar recursos para ir me adequando a todas as mudanças que estavam acontecendo. E não foi sem estudo, eu precisei buscar recursos para falar, peraí que eu agora não sei nada, eu preciso aprender. E correr atrás de Sebrae, correr atrás da possibilidade financeira para pagar. Porque grandes empresários sempre pagaram grandes também coaches, grandes, né, consultores, grandes consultorias. Eu não tinha dinheiro para pagar. Mas eu me mobilizei, porque eu não queria morrer na praia. Eu estava vendo que os meus concorrentes estavam fechando as portas. Pequenos empresários estavam todos quebrados por resistência à mudança. E eu saí, fui aprender. E graças a Deus, né, depois de anos que eu tive um burnout também, que daí eu também me autodiagnostiquei há tempo atrás, de não conseguir colocar o pé dentro da minha empresa e começar a chorar. E não conseguir mais tomar decisões. Sobrecarregada. Um dos motivos
Era o ambiente externo, porque, de novo, mudanças governamentais. Código de Defesa do Consumidor, cheque pré-datado, caixas, tudo, cupom eletrônico, e aí dinheiro para você poder se informatizar com tudo isso. Tá? Eu cheguei em uma época que eu tive burnout, porque além de todas essas mudanças que fazem parte do desafio do empresário, eu também comecei a ter problemas nas relações familiares. Porque era uma empresa familiar, e aí começa a ter, né, divergências de opiniões. Foi quando eu resolvi, através de terapia, buscar terapia, tive que superar o meu medo de terapia, o preconceito que eu tinha de terapia, que era pra gente louca, e buscar ajuda. Senão eu estaria sendo uma das pessoas, né, esposa de empresário, que estaria dentro de casa tomando antidepressivo e reclamando da vida, ó dia, ó céu, azar. Mas eu, pela minha impulsividade, pelo meu gênito de ser uma pessoa que está sempre querendo inovar e aprender, graças a Deus, eu tive, além de tudo, o apoio também da família para poder estudar. E aí que eu fui me tornar, então, uma consultora. Falei, se nesse ambiente eu não consigo mais, mas eu vou me desenvolver em outros ambientes. E a partir dali eu comecei a me tornar consultora em organizações, né, dando palestras até para as faculdades aqui de Sorocaba, todas, né, cheguei a ser professora de MBA em gestão de pessoas, em relações de pessoas, tá, mesmo sem ter ainda me formado na faculdade, porque era crise de identidade e de liderança, ninguém sabia o que fazer, tá bom, tem que mudar, mas tem que mudar como? Então, essa busca de aperfeiçoamento não dá para os empresários, e a saúde mental não está longe disso, gente. Tá aí os recursos para a gente poder compreender, para a gente parar de ser teimoso que comigo não vai acontecer. A hora que você vê, você tá... E não pense que depressão é só tristeza e ficar chorando, não. Tem muita gente em depressão que é extremamente agressivo. Sim. Por que você olhou para ele? Não. Não tô com depressão nem só Ele já nasceu louco. Ele não tem... Então, a agressividade, ela é também... Você viu o olhar dele, né? Olha, não foi casual. A agressividade, ela camufla, muitas vezes, um estado de depressão onde, assim, eu tô desesperançoso, eu não acredito mais em ninguém, eu acho que nada vale a pena, é tudo muito difícil, porque o governo é difícil, porque o país é difícil, mas tem a metade do outro copo, gente. E aí que vem os recursos para a gente manter a nossa saúde mental equilibrada. E a depressão, como você falou, colocando num ponto de vista mais clínico, avança para a bipolaridade, que daí a pessoa tá assim e vai assim, né? Começa. Olha, uma coisa eu não tô falando de você bipolar, não. Uma coisa é a oscilação de humor, tá? A oscilação de humor é normal, tá bom? Ninguém é a mesma coisa durante o dia todo. A gente tem momentos de picos durante o dia e isso é parte da normalidade. Meu marido que diga, né? Isso a bipolaridade, o diagnóstico são meses. A pessoa está meses em depressão, daqui a pouco ela entra meses em euforia. Aí é doença, aí é patologia. Então, mas é eu já vi, até um colega meu que é psiquiatra falou, pessoas às vezes depressivas, eles assim... Volta na depressão. Não é, porque a gente pensa que a pessoa mas falando de saúde mental é isso. A pessoa pensa que aquela pessoa fica só deitada ali, chorando no escuro, e não é. E tem muita gente que confunde também a depressão com tristeza. Tristeza é estado normal de nós enquanto seres humanos, tá? Como eu demonstro essa minha tristeza que vai variar de pessoa para pessoa, daquilo que eu acredito. Posso chorar, homem chora, mulher não chora, essas bobagens todas, tá? Mas a tristeza profunda, você chorar e você elaborar uma dor que você está sentindo, o choro serve para isso. E aí tem muita gente que fala, né? Pra que eu vou na psicóloga, vou chorar pra ela, não vai resolver meus problemas. Mas a psicóloga não tá pra resolver os seus problemas, a psicóloga tá pra apoiar você a resolver os seus problemas, né? E aí essa relação de olho no olho, de estar presente, de você estar seguro dentro de um ambiente psicanalítico, de um ambiente psicológico, é o que vai trazer maiores reflexões, é você mesmo se ouvir. E por que eu estou entrando nisso? Porque esse é o caminho para a gente se manter saudável. Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, dizer que todo mundo tem que fazer terapia, tá? Até porque eu não acredito nisso. Tem muita gente muito bem resolvida na vida. Sim ou não? Tem muita gente bem resolvida. Mas tem muita gente precisando de terapia. Mas tem muita gente bem resolvida. Então eu não acredito que seja para todo mundo. Assim como eu não acredito que
a psicologia, a terapia seja para a vida inteira, tá? Terapia para a vida inteira, porque é psicólogo, que tem que estar se olhando e se revendo para poder estar então, até uma necessidade do psicólogo, do psiquiatra, tá sempre fazendo. Isso. Sim, do psicólogo. Psiquiatra é médico, daí. Não, mas ele tem psicólogo, sim. Ele sempre faz. Eu não sei. Eu assisti essa aula, não sei. Ele sempre tem essa. Eu só assisti a minha. Ele faz análise. Dentro da profissão de psiquiatria, eles fazem análise. É indicado. Eles participam de análises. Mas, enfim, a solução é todo mundo fazer terapia? Não, mas a solução é para quem está no ambiente empresarial, que quer ser líder, que tem esse desejo. E nem é todo mundo que quer ser líder também. Porque habilidade você consegue construir. Agora, o seu desejo, o seu querer, isso tem que ser seu. Isso é uma coisa importante, só não finalizando, que assim, às vezes as pessoas, elas... tudo bem, né? Pode ser desenvolvida a habilidade, pode ser desenvolvido, mas eu acho que é uma habilidade, às vezes, um pouco da pessoa. Né? E não desejo. Mas não, desejo da pessoa, a habilidade você constrói. Você pode demorar, se você quiser aprender. Tá. Você toca violão? Não, mas se você quiser aprender, você aprende ou não aprende? Eu não. Mas é que você não quer. A minha capacidade é artística. Você quer dançar? É verdade. Eu não quero dançar, então não vou aprender. Agora, a partir do momento que eu tenho interesse, porque não é todo mundo que quer ser empresário de verdade. Tem muita gente que quer ter liberdade que o empresário tem, mas não quer pagar o preço que é a responsabilidade e do risco que você corre hoje em dia. É verdade. Tá? Então, como é que eu vou lidar com a saúde mental? Primeiro, tendo consciência do país que eu estou, da cidade que eu estou, do estado que eu estou e da onde é a minha praia. Eu quero isso, eu preciso estudar o meu negócio, eu preciso compreender a fundo e entender que dentro de toda essa bagunça que nós estamos vivendo de mudança de crenças e valores, existem estratégias para a gente trazer isso para nossas organizações. Né? E aí, não é só balela, mas tem que ser um trabalho sério. Falar de visão, de missão, de valores, isso tudo precisa ser trabalhado nas pessoas para que as pessoas tenham foco, objetivo. Para quê? Não é por que você faz o que você faz. Porque a gente sabe. Vamos pergunta do milhão? Como é que é? Por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro, mas para quê? Essa questão na organização, e muitas vezes a gente vê isso, muitas vezes na administração pública também, que também é uma administração. A gente até precisa parar de falar assim, não, a administração pública é diferente da administração privada. Eu brinquei com isso, só para a gente não viajar muito aqui, mas eu trabalhei 8 anos fazendo treinamento para todos os líderes da prefeitura de aqui de Sorocaba, com muito orgulho, trabalhando essa questão de gestão de pessoas. Foi um grande desafio, mas eu sobrevivi 8 anos no treinamento. Mas então, para quem fazia parte. As pessoas pensam que a administração pública tem que ser diferente. Não. É um negócio também. É um negócio, tem objetivos. E o cliente é a população, a sociedade. Sim. Então, e aí você perde esse foco do por que você está lá, para que você está lá, e fica todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. A partir do momento que você olha para o próprio umbigo, a tendência de você não se dar bem com as pessoas, de não ter empatia, de não saber valorizar, de não colocar estratégias de reconhecimento para as pessoas que estão trabalhando. E eu não estou falando de grandes salários, eu não estou falando de grandes investimentos, eu estou falando de relacionamentos. E também não estou sendo poliana, não. Eu estou falando a verdade, tá? Assim, do que eu reconheço das pessoas. As pessoas querem ser olhadas nos olhos, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser bem tratadas. E para isso eu preciso ter um trabalho de autoconhecimento. Eu sirvo para isso. Eu quero estar nisso. Porque se eu não quiser, se eu achar que todo mundo... ninguém vale a pena, que é todo mundo burro, que é todo mundo... Sabe, se eu tiver esses conceitos de verdade dentro de mim, eu vou adoecer. Porque eu não vou conseguir provar que a humanidade não vale a pena. Então, o autoconhecimento, Zé, sabe? E autoconhecimento não se dá só através de terapia, mas se dá através da educação, de você fazer uma faculdade, de você fazer cursos técnicos, de você olhar para outros empresários de sucesso e ver como eles estão fazendo, de você buscar modelos que você possa, né, de alguma maneira, estar moldando para o seu estilo de negócio. E aí, quer fazer a pergunta do milhão? Não, tem uma antes aqui, dentro de tudo isso que falou. O poder corrompe, mas ele também concorre para a insanidade? Ele desconstrói um pouco a pessoa? Eu acho que depende, né? Se é um poder absoluto mesmo, ela está construindo a pessoa, ninguém mexe com ela.
Agora, o poder só pelo poder, que acaba, né, de novo, não tendo nenhum significado maior, porque até quem tem poder tem o objetivo de ter. Faz sentido? Muito. Então, quando a pessoa não tem um sentido de eu sou poderoso, para quê que você é poderoso? Só para mostrar para os outros, então acaba indo por água abaixo também. Até para o mal você tem que ter planejamento, tem que saber o que você vai fazer. Pois é. Mas eu não olho para essas coisas do mal, eu não olho para as pessoas do mal, eu não olho para os empresários. Eu sei que tem. Eu sei que tem ser humano do bem e ser humano do mal. Eu resolvi ser do bem. E são essas pessoas que eu consigo canalizar e estar junto. Se eu vejo que não é a minha praia, graças a Deus eu sou autônoma e infelizmente eu sou autônoma. Eu caio fora porque não bate os meus conceitos e não bate o meu trabalho. E não é sempre que a gente pode fazer isso, mas você pode planejar a sua vida. Se eu estou trabalhando num lugar onde eu não estou realizado, eu posso ser grato pelo dinheiro que eu ganho naquele lugar, mas me estruturar para poder ir para um segundo passo e fazer aquilo que eu quero. Nem é sempre que a gente trabalha e é feliz ao mesmo tempo. Por muito tempo na minha vida eu tive que trabalhar para ir buscar a minha felicidade. E hoje eu sou feliz porque eu amo o que eu faço. Mas essa relação de trabalhar, se sentir livre, gostar do que faz, infelizmente ou felizmente é para poucos ainda. Mas a busca é essa e o empresário precisa entender isso. Ele precisa estar qualificado e não é a qualquer custo que ele vai conseguir que as pessoas consigam resultados. Tá? O líder precisa compreender que o cargo dele, eu sou líder, eu tenho respeito das pessoas, acabou. Em nenhum lugar. Diretor de escola não tem respeito porque é diretor. Criança já sabe disso. Tudo bem? E aí ela fala para a mãe dela e a mãe dela vem e ajuda ela, ainda que o diretor está errado. Tá? Então, é essa crise que nós temos, tá bom? Então, eu quero ser diretor, quero enfrentar todos esses desafios, eu preciso policiar. Me policiar, eu preciso aprender. Que a gente não nasce sabendo. Eu preciso aprender. Só uma última, de verdade mesmo, só uma última. A Rita Lee tinha razão quando disse que mais louco é quem nos diz que somos loucos? Com certeza. Né? Aliás, mulheres, né? Quando os homens olham pra gente e falam assim, você é louca, e pode ser que tenha alguns pensando essa psicóloga é louca, né? Quando usa de argumento você é louco, é porque acabou o argumento. Termina aí a discussão. Comigo termina. Fala, não precisa discutir mais nada, já sei que você não tem mais nada para falar. Porque se tem uma coisa que eu sei é que eu não sou louca. Você colocou algumas questões de 94, você mostrou aí o seu transcorrer aí da sua carreira, as suas experiências. E uma coisa também e você colocou uma situação muito importante. Problemas do Brasil são sempre os mesmos, continuam. E precisam ser resolvidos, tá? E o que nós colocamos isso tem atrapalhado o desenvolvimento do Brasil. Poderíamos ser uma superpotência, hoje não somos por conta disso. Tudo bem, tudo bem. Lembra, o Brasil é o país do futuro. Faz 60 anos que nós esperamos ser do futuro. É isso. Até compreender que o Brasil é o país do futuro, mas a minha vida, o futuro sou eu. E nos responsabilizarmos por aquilo que a gente quer. Vamos pensar como um todo, sociedade. O que podemos fazer dentro da sua expertise para começar? Quais são alguns passos, os primeiros passos para a gente começar a mudar um pouco essa situação para que daqui a 30 anos nós sejamos um país bem mais desenvolvido e com menos problemas sociais como nós temos hoje. E mais equilibrado emocionalmente. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Discutindo. Refletindo, levando, né, uma palavra para as pessoas que, quem sabe, vão nos ouvir, porque as pessoas não conseguem ouvir 30 segundos só de informação e já muda. Ninguém tem mais paciência para estar carregando informações. Mas quem sabe? Eu vou falar uma coisinha. Mas é exatamente isso que nós estamos fazendo, fazer a nossa parte. Eu não vou mudar o Brasil, você não vai mudar o Brasil, você não vai mudar o Brasil. Mas nós podemos ser os nossos heróis, já que o Brasil precisa de herói, do nosso dia a dia. Ser herói na nossa família, ser herói para nós mesmos. Sabe como, Luiz? Não jogar a garrafinha no lixo, não pôr o pé na parede, sabe? Cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Esse é o maior desafio da nossa vida. Ser herói do dia a dia, fazer a nossa parte, compreendendo que, por menos que pareça que vai ter um movimento com isso, mas é o máximo que eu posso fazer. É a história do passarinho, do incêndio? Eu não consigo resolver o problema que está acontecendo na Ucrânia, na Alemanha. Eu não consigo, na faixa de Gaza, eu não consigo resolver nada. E por muitas vezes eu quase adoeci pensando nessas questões.
Eu não sou política, não desejo ser política. E só sendo política que eu poderia fazer alguma coisa que realmente, efetivamente pudesse mudar. Mas não é o caminho que eu escolhi para mim. Agora, eu ficar na minha casa, irritada, brava, discutindo, xingando meus filhos, xingando meu marido, sem paciência, porque eu estou nervosa com o que está acontecendo lá, nunca mais eu me permitia isso. É por isso que eu também nem vejo jornal mais. Novela eu voltei a ver, tá gostoso, a Odete Reutemann, mas está terminando, né? Mas jornal eu não vejo, ainda não, essa semana. Mas vai morrer não? Vai morrer, né? Apesar que eu adoro algumas coisas dela também, ela tem uma pontuação muito legal, mas tem que ter um olhar muito crítico para ver isso, porque o que ela faz também com os filhos é muita sacanagem, enfim. Vamos fugir. Só uma coisa, eu não sei se é possível, vou abrir. Se não for, não é. Calma, eu vou abrir de passar para você. Tem um vídeo aí que se a gente pudesse colocar, que sintetiza muito do que a Dulce acabou de falar aí. Não sei se você consegue projetar para a gente. Consigo pôr na TV, mas o áudio vai sair daqui. Não, tá bom, mas dá para ser? Vamos ver. Só para fechar com chave de ouro. Mas eu ainda tenho a pergunta do milhão. Você acabou de responder. Não, mas tem outra. Você tem? Vocês têm que fazer para mim. Tá. O quê? Se você tá bem, se você tá fora da casinha, alguma coisa assim? Não. Vocês têm que perguntar para mim como é que o empresário consegue manter com saúde mental. Como é que as pessoas podem trabalhar a sua saúde mental? Tá, vamos fazer. Tá bom? Você vai responder. Mas dá uma olhadinha, dá para colocar? Vamos ver. O Brasil vai mudar depois das eleições? O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Vai mudar quando você devolver o troco errado para o caixa. Vai mudar quando você marcar consulta no SUS ou particular e for. Vai mudar quando você respeitar as pessoas. Vai mudar quando você respeitar as opiniões das pessoas. Vai mudar quando você respeitar as diferenças entre as pessoas. Vai mudar quando você desligar a TV e ler um livro. Vai mudar quando você for na reunião da escola do seu filho. Vai mudar quando você parar de comprar um celular com um valor muito maior que o seu próprio salário. Vai mudar quando você valorizar o trabalho de professores e professoras do seu filho. O Brasil vai mudar quando você parar de fazer gato na energia, na internet, na TV a cabo. Vai mudar quando você parar de furar filas. Vai mudar quando você parar de discriminar negros. Vai mudar quando você parar de chamar o filho do vizinho de viado. O Brasil vai mudar quando você, casado, parar de usar o aplicativo de transação. O Brasil vai mudar quando você parar de reclamar que no mês não tem feriado. O Brasil vai mudar quando você ensinar para o seu filho que o porteiro merece o mesmo respeito que um juiz. O Brasil vai mudar quando você sentar no chão para brincar com seu filho e largar as redes sociais. O Brasil vai mudar quando você parar de chamar mulher de cachorra. O Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando você der valor por trabalho que a sua esposa, que a sua mãe fazem em casa. O Brasil vai mudar quando você deixar de achar caro o serviço prestado pelos outros. O Brasil vai mudar quando você parar de compartilhar desgraça, pornografia, babaquices no Face e sair para fazer um trabalho voluntário. O Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando você souber a diferença entre notícia com fundamento e fake news. O Brasil vai mudar quando você votar em candidato sem pensar no que você vai ganhar com isso. Vai mudar quando você parar de compartilhar onde tem blitz e entender definitivamente que não deve dirigir quando bebe. O Brasil vai mudar quando você não usar a vaga da pessoa com deficiência no estacionamento. O Brasil vai mudar quando você recolher o cocô do seu cachorro. Vai mudar quando você separar seu lixo para reciclagem. Vai mudar quando você entender de uma vez por todas que política não é só de 4 em 4 anos, e sim que a política está até no pãozinho com ovo.
É mais ou menos isso, não é? É por essa linha. Você não foi tudo. Mas vamos lá, já atendendo a pedidos, como é que tá a cabeça Pergunta do milhão para ela. Você viu que a coisa está tão solta que a entrevistada que nos pauta aqui, mas tudo bem, é normal. Não, ela pode. Como é que está a cabeça do empresariado diante disso tudo, então? Vamos lá. Então, né, da população de forma geral, da minha, da sua, da nossa. Sim, claro. Esses dias eu dei um depoimento que foi assim, entre tantos defeitos que eu tenho, um deles é que se fazem pergunta eu respondo. E não é porque eu passei dos 60 que eu acho que eu tenho que responder tudo. É porque eu passei dos 60 e eu já tenho as minhas próprias opiniões, eu tenho as minhas convicções e procuro, né, que as minhas ações cumpram com as minhas palavras, que as minhas palavras comprovem as minhas ações. Esse é meu lema de vida, minha missão de vida. Tá? Claro que não dá para ser 100%, porque uma hora ou outra depende da interpretação de quem eu estou me relacionando. Mas é o que eu busco para mim, ok? Então, assim, dizem que a história do Gandhi, né? Que quando procuravam ele para dar algum conselho, ele procurava nele mesmo se ele fazia aquilo para poder falar. E uma mãe procurou o Gandhi e falou: Gandhi, fala para meu filho parar de comer doce. E aí o Gandhi falou assim: volta semana que vem. E a mãe não entendeu nada, foi embora, na outra semana voltou, aquela fila enorme, a mãe lá, ela chegou pro Gandhi: então, eu voltei aqui que semana passada, eu pedi pra você falar pra ele parar de comer doce. Aí o Gandhi falou, olhou bem pro menino e falou: pare de comer doce. Aí a mãe ficou puta, né? Falou: mas tudo isso pra eu chegar aqui e falar isso? Ele falou: mas semana passada eu não podia falar pra ele, porque eu comia, eu parei de comer pra poder dizer a ele que parasse. Né? Então esse é um exemplo assim muito significativo de que as nossas ações têm que confirmar as nossas palavras, né? Então eu saí da rede social Instagram com o meu nome, Dulce Francisco. Eu saí. Eu já tinha me prometido esse exercício ao ano passado, falei: vou fazer 60 anos, vou dar uma parada. Não consegui e achei que estava sob controle. Falei: vou sair do Face, vou sair do Instagram. Não consegui. Quando foi há um mês atrás, eu me vi perturbada, com milhões de telefonemas no meu celular, nenhum de negócio. Todos de emprestar dinheiro, porque eu sou uma aposentada também, né? Empréstimo de dinheiro, banco, vendendo as coisas. E assim, eu com a experiência, mas eu tenho meus clientes, eu tenho minhas empresas, eu preciso atender o telefone, e aí eu me vi, não preciso atender telefone. Quem quer falar comigo sabe meu WhatsApp, manda por WhatsApp. E aí eu posso filtrar melhor, porque você atende e é aquela palhaçada. E eu estava estressada e sem perceber isso. A ponto de estar assim, sabe, cansada, exausta. Falei: o que eu estou fazendo de errado? E aí caiu a ficha. Falei: eu preciso sair dessa armadilha porque está me fazendo mal. Eu venho seguindo os padrões daquilo, né? Como é que faz para a gente manter a nossa saúde mental? Exercício físico, posso dizer para vocês que tenho seguido 3 vezes por semana quando dá. Se não dá é uma, se não dá é meia, mas eu não desisto. Eu ainda continuo. No tempo que dá eu vou. Nem que seja 40 minutos, 30 minutos, eu falo que eu vou fazer fisioterapia na academia. Porque é no meu ritmo, é daquilo que eu quero. Eu não estou me cobrando mais, eu não estou fazendo exercício físico por conta de beleza. Eu estou fazendo porque é científico que faz bem para a nossa saúde mental. Nós produzimos mais hormônios do que nossa própria glândula, né? Da tireoide. Então, a gente precisa dos nossos músculos para poder enfrentar a nossa velhice que vem aí e poder contribuir com o mundo, tá? Então, assim, eu saí da rede. Eu criei uma rede, eu criei um canal, que já tinha criado, mas não tinha coragem, não estava tendo coragem de publicar. Chama-se Filosofia da Dona Maria. Esse é o meu Instagram agora. E coloquei uma foto minha porque estava mandando convite para todo mundo e as pessoas não sabiam quem era, não estavam aceitando. Aí, na minha própria família, viu? Que essa filosofia da Dona Maria aqui? Falei: gente, sou eu, vocês não sabem, não. Aí eu coloquei uma foto e daí agora as pessoas estão começando a me seguir. Mas qual é o meu objetivo? Fazer a minha parte. E é só mensaginha motivacional. E é Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu também não estou criando nada que eu não estou tendo tempo de ficar escrevendo mais. Mas Ctrl+C, Ctrl+V, aquilo que bate, que me faz refletir, lá no começo, há 30 anos atrás, essas coisas me ajudaram tanto. E por que não? É o que eu posso fazer. De uma maneira gratuita, de uma maneira a contribuir.
Então, hoje eu posso dizer que eu estou fazendo e estou seguindo aquilo que a ciência, que a medicina, que agora leva em consideração que nós não somos só do pescoço para baixo. Nós temos uma mente que faz parte do nosso corpo todo, como você se referenciou lá no início, tá? Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Não é brincadeira. Nós precisamos ter motivos para poder olhar para nós mesmos e olhar para a nossa vida e ter gratidão para poder compreender aquilo que não está tão bom. Porque não está tudo ruim. Não é tudo ruim. Se a gente olhar para a nossa vida e olhar para trás, você vai ver que tem muita coisa boa que a gente está fazendo, que a gente está construindo. Agora, quando a gente está olhando só para frente, quando você só está na tela, quando você está nesse mundo de mentira, onde as pessoas estão vendendo para você e vendendo coisas que talvez não seja da nossa alçada de fazer. Eu não consigo pegar um celular e ficar aqui e gravar uma mensagem. Eu não consigo. Eu consigo fazer uma palestra para 1000 pessoas. Eu consigo estar conversando com esse jeitão meu. Mas eu ficar pegando o celular, a autocrítica é muito complicado da gente vencê-la. E nós somos seres humanos. Tá tudo bem que eu tenha as minhas limitações. Mas eu preciso ver quais são os meus potenciais e trabalhar neles. Parece receita pronta, parece mensagem motivacional, mas não tem outra coisa, gente. É alimentação, é exercício físico, é olhar para si mesmo, é pensar em primeiro lugar quem eu sou nesse planeta e eu tô aqui para quê? As respostas muitas vezes estão no básico. Sempre está no básico. E tem que ser o básico. Porque se tiver que eu tenho que estar na Rede Globo fazendo sucesso, tá errado. Como é que tá a relação na minha casa? Como é a minha liderança na minha casa? Lembra daquela outra frasinha motivacional? Muita gente, né, querendo dominar o mundo, não arruma a própria cama. Eu acredito nisso. Se a gente não der conta do simples, você não vai dar conta do complexo. E o simples é que toda empresa tem um objetivo além de si mesma. Todo empresário que não pensa que ele tem um produto, que ele tem um serviço, que ele tem um trabalho para poder estar contribuindo com as outras pessoas, oferecendo soluções para as outras pessoas e, de preferência, deixando-as felizes. E eu não estou falando de felicidade súbita, não. Estou falando de felicidade real. Que às vezes a gente consegue ter, também não é 24 horas por dia. Ser feliz é uma decisão. Quando eu penso nisso, que a minha vida pode ter um propósito maior, e eu não estou falando nem de religião, mas a saúde espiritual é também a essência, seja lá que caminho que você vai buscar. Mas se você sair dessa linha, bom, vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Bom, a gente abriu esse programa dizendo que vocês iriam ter a oportunidade de ter uma entrevista para lá de produtiva. Bom, eu não preciso ficar aqui jogando confete, rasgando seda, mas não foi produtiva, superou a expectativa, ficou além de tudo que a gente esperava. A gente teve a grata satisfação, a alegria de contar aqui com a Dulce. Dulce, muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. Saberíamos que seria assim mesmo. O espaço, assim, olha, o Luiz vai te convidar, eu vou até antecipar, você vai estar integrado ao projeto fatalmente, vai estar em outras etapas, na etapa de ações práticas que a gente vai fazer. A cara do Luiz. Você tá pondo palavra na boca dele. Não, mas é ele que fala mesmo. A função dele. Certo, muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço. Foi um prazer te ter conhecido, Luiz, eu não te conhecia, né, pessoalmente. Prazer recíproco. Não adiantou nada eu ter falado mal dele no começo? Não falou, não. Falou que eu sou louco. Aliás, ele nem falou que você estava chegando. Eu estava achando que a entrevista era só com ele a princípio, tá bom? Mas eu vim muito tranquila, eu vim com meu coração aberto. Desta vez, sinceramente, eu nem tive aquele frio na barriga que, mesmo sendo profissional de anos, a gente tem. Eu vim com muita segurança, porque a partir do momento que você fala que é um programa informal, é a minha praia, sabe? Se for para falar do complexo e não ter ações que traduzam isso, não é comigo. Com certeza. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Até a próxima edição.